Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Tá. Agora vamos lá. Pode fazer suas considerações iniciais aí, pastor. Shalom, queridos, vocês que nos acompanham ao vivo, também no gravado, mais uma oportunidade que o Eterno nos dá de estarmos juntos, aprendendo e estudando a palavra. Que seja um momento de fortalecimento e um momento, sim, que nós venhamos a crescer mais naquilo que Deus projetou para todos nós. Aleluia! É bem isso. E eu quero já começar com você aqui. Deixa eu preparar todas as coisas. E eu quero ler com você Números 8, verso 3, tá? Prepara aí para a gente se conectar junto com essa paraxá. Números, Bamidbar 8, 13. Depois da vinheta, depois do VT, nós já vamos falar de Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shalom, Shabbat, Shalom. Estamos nos preparando para o Shabbat. Shalom para você. E aqui na tela, quero colocar para você essa semana, então, paraxá Behaloterra, quando você acender. E eu quero, nesses primeiros momentos, já preparar você aí, todas as referências estão na tela. E eu quero ler com você o números 8, verso 3, que diz assim, olha só. Aharon assim fez. Acendeu as lâmpadas
para lançarem luz diante da menorá, como Adonai ordenara a Moshe. Eis como a menorá foi feita. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e chamar a conexão do teu espírito neste dia é: Arão foi instituído como aquele que acendeu e foi designado para acender a luz. Arão, um homem sacerdotal, um homem levantado pelo Eterno, para acender e para ser o exemplo, para ser a conexão da luz na nossa vida. Existem determinadas responsabilidades que nós fomos chamados. E Arão foi chamado para acender essa luz todos os dias. Nós, como restaurados em Yeshua, com o advento da redenção do nosso Messias, no nosso Messias Yeshua, nós fomos feitos sacerdócio real. Nós fomos feitos povo adquirido. E assim como Arão recebeu essa impartição, essa autoridade, essa responsabilidade em acender a luz, nós, todos os dias hoje, fomos chamados para esta responsabilidade no nosso Mishkan, no tabernáculo. O Mishkan, o tabernáculo de Moisés, é a representação da nossa vida. Nós somos o tabernáculo e na unidade do corpo nós acendemos o tabernáculo santo, que é a Querrilá do Eterno, a noiva do Cordeiro. Mas esta chave que estava sobre a vida de Arão está sobre nós hoje como sacerdócio. E o que eu quero chamar a sua atenção é: e assim fez, o que nós lemos, e assim fez, vou ler de novo, e assim fez como o Adonai ordenara a Moshe. E Arão assim fez, acendeu a luz. O que eu quero liberar sobre você, para você já subir a hashtag aí, é: a vontade do nosso coração precisa ser a vontade de acender a luz. Nós precisamos ter kavaná, vontade, desejo de acender, de iluminar aonde quer que nós estejamos. No lugar de trevas, nós não respondemos com trevas, nós respondemos com luz. No lugar da tribulação, nós não respondemos com tribulação, nós respondemos com luz. Porque esta é a vontade, e esta foi a vontade do coração de Arão, acender a luz. E nós somos avaliados por Hashem não por quanto nós acertamos, mas pelo quanto a nossa vontade de acertar é fatídica, é real. Os homens, o ser humano, ele vive em uma condensação, aonde se depara todos os dias com as trevas. Mas a nossa vontade, o nosso desejo de atrair a mesma kavaná de Aharon é o que nos garante estar na luz e ser luz todos os dias. Esta luz que Aharon acendia na casa do Eterno é a luz que eu e você precisamos acender todos os dias hoje, todas as manhãs, todas as tardes e toda a noite. A kavaná de acender a luz, a kavaná de manter as luzes acesa. E assim nós estaremos conectados, juntos, unidos em uma só mentalidade. Qual mentalidade é essa? A mentalidade de manter a luz acesa, de manter a nossa alma acesa, de manter a luz da nossa alma, as 7 luzes acesa. E aí nós vamos conseguir estabelecer ao nosso redor um campo gravitacional de luz, e esta luz vai tocar pessoas, vai curar pessoas, vai movimentar pessoas à bondade, à manifestação de Hashem. Eu começo esta paraxá com isso. A vontade de você acender a luz fala muito mais do que talvez os seus erros ou até mesmo a sua incapacidade até então de manter a luz acesa. Mas a kavaná e a intenção de
acender a luz vai potencializar a história da sua vida em manter e continuar mantendo as luzes acesas. Vamos acender a luz? É por isso que nós estamos aqui. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Shalom, é isso aí. Estamos de volta, falando de Parashá 36, Berralo Terra. Quando você acender, e depois dessa palavra inicial, o pastor Claudio Honor continua aqui, seguindo a ministração de hoje. Então segue com ele para o Hashem, por este tempo, por você estar aí conosco, pela manifestação da palavra no nosso meio. Vamos lá então, o pastor Claudio Honor continua com Parashá 36. Pode seguir, pastor. Amém. Quando você acender, o apóstolo deu uma definição maravilhosa sobre o tabernáculo, sobre manter aceso, a menorá, sobre ter essa intenção, como Arão assim fez. E nós também devemos ser assim, mas o mais importante, nós devemos gerar o azeite para que essa luz sempre esteja acesa. Porque muitas vezes nós temos intenção, mas nós não produzimos o azeite. Nós apenas cumprimos, vou acender, mas e o azeite? Nós temos que produzir esse azeite puro, a nossa santidade, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, porque isso vai gerar o azeite puro para manutenção da luz. A luz precisa de manutenção, senão ela apaga. E essa manutenção ela também passa por nós, nessa produção, nesse querer. Se nós adiantarmos aqui, né? Lá quando tem a parábola das virgens, diz que tinha as virgens nécias, né? E as sábias. Elas estavam com as lamparinas, mas nem todas tiveram a prudência de ter o azeite, de gerar o azeite, de gerar o compromisso. Muitas estavam por estar, mas sem os cuidados. Então não é somente acender, é ter o cuidado de gerar e de ter o azeite para manter sempre acesa. Mas continuando nessa Parashá, que ela é maravilhosa, pois ela trata de vários assuntos. Ela trata também aqui da separação dos levitas, em que Deus reúne também toda a tribo, toda a comunidade ali de Israel, para dizer que, a partir daquele momento, nós vamos acompanhar aqui mais embaixo, né, na leitura, de que ele separa a tribo de Levi como sendo dele, sendo de Deus, essa tribo. Ele tira. Mas só que o bonito da palavra é lembrar quem foi Levi. Levi foi aquele filho de Jacob que desobedeceu o pai, junto com seu irmão Simeão. E naquele advento que Diná foi abusada, o pai Jacob disse que não era para atacar os homens daquele local, né, que fizeram aquilo com a filha. E eles desobedeceram e mataram todos os homens. E quando Jacó, Jacob, deu as bênçãos sobre os seus filhos, ele disse que Simeão e Levi não teriam posse e possessão, eles seriam diluídos diante das tribos. Eles não teriam posse, eles teriam que... Mas a maravilha de Deus é que Deus sempre nos dá oportunidade de mudança. E quando do advento do bezerro de ouro, tinha Moshe e o povo. Mas Levi se posicionou ao lado de Moshe. Ao lado de Moshe, porque Moshe era aquele que foi levantado pelo Eterno para conduzir. E Deus registrou isso. E Deus deu um resgate a essa tribo daquele peso que eles carregavam de uma desobediência a Jacob, para ser uma tribo, para ser a tribo de Levi, a tribo escolhida por Deus para o serviço no tabernáculo. Quanta honra, quanta mudança, quanto resgate. Então a gente vê o começo de Acendendo a Luz, vemos o que aconteceu com uma tribo que carregava um peso de
de desobediência, um peso de separação, a um peso de ser uma tribo que teve o resgate da luz dentro dela, através de posicionamento. Essa é uma palavra que faz diferença na nossa vida, posicionamento. Como é que você está posicionado diante de Deus? Vivendo do seu jeito? E essa paraxá, ela é muito rica em detalhes de situações que levam pessoas a se posicionarem errado, a serem enganadas, iludidas por outros e levadas a cometerem erros. É uma paraxá que trata de resgate, de elevação, de mudança, de postura. E a gente vê que Levi, assim que aqui a palavra diz aqui no capítulo 8, no versículo... Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês aqui. No versículo 8 em diante. Em seguida eles pegarão um novilho. Aqui já vai seguindo adiante, a gente vai entender. Com oferta de grãos, que será a farinha pura amassada com azeite de oliva, enquanto você pega outro novilho para oferta pelo pecado. Você apresentará os levitas diante da tenda. Você apresentará os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade do povo de Israel. Apresente os levitas diante de Adonai e do povo de Israel, porá as mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas diante de Adonai, como oferta movida do povo de Israel para realizarem o serviço de Adonai. Então, isso já é uma questão de honra. A apresentação diante do povo. Peraí, não é, ó, eu estou designando, não. É Deus dando uma ordem para que todos estivessem reunidos, e ele está falando, aqueles que têm agora a autoridade de fazer o serviço. Né? A mesma coisa, você tem um ônibus, antigamente tinha os cobradores, né? Aquele que era o cobrador, ele era a autoridade de cobrar, de liberar a passagem. Não, o motorista é a autoridade maior no ônibus, não é o dono da empresa. Quando ele está ali, ele é a autoridade. A autoridade sobre o serviço estava sobre os levitas. Tá? Sobre os levitas. Então, aqui, eles estão falando aqui, os levitas porão as mãos sobre a cabeça do novilho, oferecerá um deles como oferta do pecado e o outro como oferta queimada a Adonai, para fazer expiação pelos levitas. Ponha os levitas diante de Arão e seus filhos, e ofereça como uma oferta movida a Adonai. Desse modo, você separará, presta atenção aqui, desse modo, você separará os levitas do povo de Israel. Os levitas pertencem a mim. Olha que maravilha o resgate. Alguém que não tinha valor, alguém que foi disperso como Simeão, dentre os outros, a ter um serviço de honra, mas mediante um posicionamento. O seu resgate pode vir a partir de hoje. Mediante o quê? O teu posicionamento. Em como você vai servir a Deus. Em como você vai se dedicar. Não carregando o peso do passado, mas vivendo um futuro pela frente de posicionamento, de acender luz, de gerar azeite, de mudar destino. De mudar destino. Talvez hoje, com certeza, hoje nós falamos mais de levitas na palavra do que Simeão. Porque os levitas, Levi teve um posicionamento. Os levitas tiveram um posicionamento. A tribo de Levi teve um posicionamento. Se Simeão tivesse tido aqui, com certeza Deus também traria a eles a lembrança desse posicionamento. Mas assim não foi feito. Então, quem esteve ao lado de Moisés, mas quem esteve ao lado daquilo que é gerado no coração de Deus, de separação, de não estar do lado da profanação, colheu frutos de honra. Mas essa paraxá, ela continua. E ela continua com outras oportunidades. Assim como tem instruções aqui sobre Peça, né? Existem aquelas barreiras que não poderiam alguns cumprir Peça se tivessem tocado em mortos e tudo mais. E a gente vê que também tem a segunda oportunidade, né? É Peça Shemini, Peça pequena. Então, aqui a gente vê Deus não se esquecendo. Tocou, você não pode. Mas Deus não se esquece daqueles que se posicionam e querem fazer. Ao mesmo tempo, a gente vê um Deus que supre tudo para o povo no deserto. Que dá um maná que poderia ter o sabor daquela comida que você gostaria de comer. Mas aqui entra outra coisa. Um povo que também ainda não era um povo que estava ali ainda pleno. Era um povo que tinha ainda mistura, né? Daqueles que saíram do Egito como oportunistas, que não eram dos hebreus, mas que vieram juntos, né? Aquele populacho ali que veio junto ali e que contamina alguns, né? Porque a partir do momento que você tem mandamentos a cumprir, você tem obrigações a serem cumpridas. Obrigações para servir um Deus de verdade, não um Deus de oportunismo. Eu estou saindo com eles para ir para uma terra prometida. Só que a gente tem que
não só tirar o Egito, mas fazer uma transição da escravidão. E muitos têm ali a mente de escravidão. E essa mente de escravidão vai gerar murmuração, vai gerar todo tipo de discórdia, falácias, que vão levar alguns a se afastarem do objetivo de Deus, que era uma transição de fortalecer um povo para eles verdadeiramente possuírem uma terra prometida, para serem verdadeiramente um Israel, não tribos, mas ser um. Eles tinham que aprender a ser um, sendo várias tribos, vários príncipes, mas sendo um diante de Deus. E esses que não tinham compromisso não eram um diante de Deus, eles não tinham tribos, eles estavam ali no meio, mas alguns deram ouvidos para ele. Né? Eles viam um pão do céu, alguma coisa ali, eles não viam o milagre do pão do céu, o milagre que eles poderiam, mas eles, a partir do momento que eles ouviram, eles esqueceram do que eles gostavam de comer, eles queriam comer aquilo que o populacho estava falando, querer carne, se revoltando contra a liderança. Mas Deus deu para eles ali, aqueles que murmuravam contra o maná, e vocês querem carne? Vão ter carne. As codornizes vieram aos montes ali, eles pegaram muita codorniz. Mas depois também eles se empanturraram, veio a ira de Deus. Nós temos as oportunidades na vida, assim como Levi teve, de servir a Deus, de entender os processos de transição da nossa vida. Muitos não entenderam o processo de transição desta casa, por exemplo. Aí você acaba blasfemando contra Deus, falando mal contra Deus, trazendo lembranças do alho poró, da cebola, das coisas lá do Egito, dos peixes, sendo que Deus estava num processo de transição de uma terra prometida. Não é só sair, não é só uma mudança. Mudar, eu pego as coisas, coloco aqui mesmo, mudei. Mas Deus queria fazer um transicionamento de tudo que estava caído para uma elevação desse povo, do nível espiritual desse povo. E eles conseguiram. Alguns deram ouvido aos erros. Mas a gente segue nessa paraxá, a gente vai ver gente do lado de Moshe, gente amada por Moshe. O seu irmão Arão e a sua irmã Miriam, falando mal sobre a liderança, sobre a questão da mulher etíope. Nós vemos aí que são situações que mesmo aqueles que são grandes, estavam ao lado de Moshe, se permitiram a ter uma queda nesse relacionamento, de confiança nesse relacionamento, e falar mal sobre a liderança. E Miriam pagou o preço de ter a lepra por causa dessa Lashon Hará. Ela pagou o preço sobre isso. Mas eu estou dizendo o que aqui? Que a luz precisa de manutenção. A luz precisa de concentração. Ela precisa gerar azeite. Quando você dá o vila populacho, você não gera leite. Quando você não gera azeite. Quando você não dá fidelidade, lealdade ao teu líder, você vai falar mal do teu líder. Você não vai gerar o azeite e você não vai produzir luz. Você vai atrair a ira de Deus, assim como foram aqueles que queriam carne, que caiu sobre a ira de Deus. Muitos morreram ali, empanturrados, e você vai atrair a lepra sobre tua vida. E nós vemos o quanto isso sobrecarregou o líder, o quanto isso desgastou a liderança, o quanto isso sobrecarregou Moshe, até o ponto que Deus levantou os 70 anciãos para que o ajudassem. Até mesmo Josué não discerniu o que aconteceu ali com 2 daqueles que foram levantados. Que Deus levantou esse povo para estar ao lado de Moshe, e esses 2 profetizaram no meio do arraial. E quando foram levar isso para Moshe, e Josué ficou sabendo, ele queria que eles parassem. Mas a sabedoria de Moshe diz que antes todos fossem profetas, antes todos falassem de Deus. Isso é gerar luz, isso é ter o coração voltado a Deus, isso é um coração de um líder cheio de luz, porque ele queria, não ele ser o profeta, ele era o profeta maior, não só ele ser o profeta, mas que outros também tivessem gerando esse azeite, gerando luz no meio do povo, porque o que eles estavam profetizando era de Deus. Quanto nós estamos gerando de Deus? Quanto você está gerando no seu trabalho?
Você tem 1 hora de almoço para cumprir, você cumpre 2. Você tem que produzir no seu emprego uma determinada empreita, que é para 1 semana, você leva 3 semanas para fazer. Quando você trabalha, irmão, para uma empresa, você não trabalha para ela, você trabalha para Deus primeiro. E quando você está fazendo isso, você está sendo um populacho, alguém que embarcou, que está caminhando, mas não está se permitindo a mudança, a transição, não está gerando azeite, está gerando o quê? Tudo aquilo que aquele povo fazia. O falatório, a empresa te paga em dia, te faz tudo certinho, só que você não faz a sua parte. Primeiro diante de Deus. Ou com aquele povo, deveria fazer primeiro diante de Deus, né? E depois diante do líder que estava levando. Nós passamos por momentos difíceis aqui, em que muitos acabaram dando ouvido a coisas erradas e acabaram se desviando do foco. Tinham luz, mas não tinham mais azeite, porque deixaram acabar, porque deram ouvido do lado errado. Não se posicionaram como Levi diante de um líder. Se posicionaram diante do bezerro de ouro, diante daqueles que fizeram o bezerro de ouro. Nós não vivemos de templo de suntuosidade, de bezerro de ouro, de status, de grandeza, de ostentação. Nós vivemos debaixo da obediência, diante do cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. É difícil? É difícil. Mas é o caminho certo a ser seguido. É o caminho para a terra prometida. É o caminho para a elevação do nível espiritual. A Torá é a instrução, a Torá é aquilo que nos é o norte, que não é aquilo que nos dá os padrões de vida espiritual e vida também social, porque ela nos dá regras, ela nos dá mandamentos a serem cumpridos. Não são desafios. Ela não leva você a desafiar, ela leva você a cumprir. Ela leva você a um nível mais alto. Ela tira você a aprender a ter um fardo leve. O fardo se torna leve não quando o outro leva para você. Isso ajuda. Você também aprende a deixar para trás tudo que não presta na sua vida. Tudo que você carrega e que não presta, não serve para nada. Só para atrasar. É só para o voo que você está tendo. Muitas vezes você levou coisas desnecessárias. E chega um ponto e você vai ter que se livrar dessa bagagem desnecessária. Porque senão o avião vai cair. Só não voamos mais alto, só não voamos mais longe, porque muitas vezes levamos coisas desnecessárias em nossas vidas. Coisas que eram para ficar para trás, que já foram perdoadas, levamos mágoas, levamos angústia, levamos recordações, levamos maldições. Se isso aconteceu na vida de um parente meu, de um avô, de um tataravô, não vai acontecer comigo. Eu tenho que quebrar maldições, eu tenho que viver um novo de Deus, eu tenho que viver uma nova terra, um novo tempo. Eu tenho que aprender a deixar para trás a escravidão. Não é só mudar de local, é deixar a escravidão, porque muita gente muda, mas traz todo o Egito para dentro dessa casa. E não é isso que Deus quer. Deus quer um novo. No deserto ele deu a novidade. No deserto ele deu a unidade de Israel. Eu vou dar para essa tribo, eu vou dar para essa tribo a Torá. Não, ele deu para a unidade, ele deu para Israel, ele deu para um povo. Ele deu para um povo. E esse povo acabou se perdendo. Até mesmo líderes próximos ali de Moshe acabaram se perdendo. Mas a maravilha é acender a luz, mas aprender a gerar azeite. Aprender a voar mais alto e deixar as bagagens desnecessárias do passado lá no passado. Aprender a se libertar das mágoas. Aprender a liberar perdão. Assim como Yosef liberou perdão para os seus irmãos, ele não pediu para o pai dele para ser contado, para os filhos dele serem contados como tribo. Mas ali do céu, na direção de Jacob, ali na bênção, ele deu sobre Efraim e Manassés as bênçãos. Para um pai, não, a bênção é para mim, eu sou seu filho, não. Ele deu uma honra maior, que como um pai a ver seus filhos mais que ele. Não estou dizendo que os filhos foram mais, não, eu estou dizendo assim, a alegria de ver os filhos levarem o reconhecimento pelo mérito do pai e eles conquistarem esse mérito adiante, posicionamento. A bagagem dos filhos
ela era mais leve pelo que foi Iose. A bagagem de Levi era pesada pelo que tinha acontecido no passado, entendeu? Mas ela foi aliviada quando eles tiveram posicionamento. O teu posicionamento hoje é um posicionamento de acender a luz e de querer gerar o azeite e ter, sim, um fardo leve. Porque certamente Levi não só teve um fardo aliviado, ele teve um lugar de honra. Que fazer as coisas na casa do Senhor é um privilégio e é um local, é uma questão de uma honra, que eu estou falando, uma honra sadia, uma alegria de poder ser escolhido, de reverter uma situação e de ter um reconhecimento. Eu digo para você, diante de Yeshua HaMashiach, diante de Hashem, você tem valor. Mediante o teu posicionamento, mediante o teu coração alegre no cumprimento das mitzvot e no cumprimento, sim, nesse mundo aqui, de sempre estar lembrando. Eu mudei, principalmente aqueles que se converteram quando adultos, eu mudei. Mas eu estou me transicionando a cada dia mais num fortalecimento de alegria em ter a luz acesa e nunca vai faltar azeite. Essa mensagem em cima dessa paraxá. A gente manter a nossa luz acesa, mediante o azeite que vem do céu. Nós temos que ser essa vasilha que vai receber esse azeite. Santificação, separação. Sou separado para Deus e não tenho mais a mente de escravo. Eu estou transicionando cada dia para alcançar o retorno à luz plena, à luz divina. É isso, nós somos peregrinos aqui. Eles foram peregrinos ali no deserto, até a chegada de um tempo novo ali na Terra Prometida. É a hora de nós mudarmos, é a hora de nós avançarmos na luz. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. É isso aí, shalom então para você que esteve conosco até agora, para você que está assistindo no gravado. Estamos aqui então para finalizar esse período de ministração da Paraxá 36, Berralo Terra. E não esqueça aí, né? Como disse o pastor, acenda a luz, mas não esqueça de produzir o azeite, de continuar produzindo a sua vida na espiritualidade com o Eterno. Pastor, suas palavras finais para a gente encerrar essa transmissão. Bem, eu só quero que você sempre tenha na sua mente: o mundo não te dá o valor verdadeiro que só Deus pode dar sobre você. Só Deus pode gerar luz na sua vida. A luz do mundo é opaca, passageira. A luz do mundo é a luz que o inimigo que usurpou de Deus a honra, ficou com uma luz opaca, mas a luz verdadeira só é encontrada em Deus. E a menorá, ela representa essa luz que não se apaga, essa luz que muitos lutaram para que não faltasse azeite. Que você lute para nunca faltar azeite, guardando a santidade, guardando a separação, guardando, sim, a transição, que nós somos peregrinos.
Mas enquanto você estiver aqui, com o seu posicionamento, você tem um valor e nunca vai faltar azeite. Amém? Que Deus abençoe eles. Aleluia. É isso aí. Finalizamos então por aqui. Vai subir um VT de como você pode ofertar, dizimar, primiciar. E nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de ser abençoador desta casa. Vai subir aí um VT de como você pode assim fazê-lo. Um beijo no teu coração. Que o eterno seja abundante sobre a sua história, sobre a sua vida. E que haja luz, que haja azeite e que haja o fogo, o batismo no fogo da luz da Ruach HaKodesh. Shalom e até o próximo vídeo. Tchau! Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, Shalom, a você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, Shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.